Olá, aqui é o Felipe Benatti e hoje é dia 8 de junho de 2023, nesse mês que marca os 59 anos da fundação do Quarteto em Si. E nós estamos retornando com os nossos episódios. Hoje já é o terceiro episódio que nós relançamos aí, nessa retomada do podcast 57 em Si, nesse mês tão especial. Então hoje é quinta-feira, inclusive hoje é Corpus Christi, hein? Olha, tá saindo no feriadão esse episódio. Nós já relançamos na verdade, o episódio com A de Aldir Blanc, o B de Baden Powell e hoje é dia de relançar o episódio com um compositor com a letra C, que é C de Chico Buarque. O que vocês estão ouvindo agora é uma edição especial do podcast 57 em Si, no quadro Quarteto em A a Z, esse alfabeto de compositores, onde iremos com esse A de Aldir Blanc até o compositor com a letra Z. Então, fique agora com o episódio com C, do grande Chico Buarque de Holanda. Se você quiser ouvir a versão com as canções intercaladas aos nossos comentários, é só pegar a versão da playlist aqui no YouTube, onde temos os nossos comentários e as canções, ou então ouvir pelo Spotify, lá no Quarteto em A a Z, do podcast 57 em Si. Aproveite, nós estamos relançando nessa versão especial os episódios, os 7 primeiros de A de Aldir Blanc e A G de Gonzaguinha, e na semana seguinte nós teremos os demais episódios aí, até completar esse alfabeto incrível de compositores, e também novos quadros, muita coisa está chegando por aí. Não esqueçam então de se inscrever aqui no canal, não esqueçam de nos seguir no Instagram, aqui no YouTube nós vamos disponibilizar todos os áudios, tudo que nós já lançamos, mas também, se você preferir, temos todos os episódios no Spotify e com os demais quadros em todos os agregadores de áudio. Então sejam bem-vindos nesse mês muito especial. Seja muito bem-vindo ao spin-off, ao filho do podcast 57 em Si, o projeto Quarteto em A a Z. A análise da discografia logo vai continuar. Nesse momento, vamos dar uma pausa nos episódios principais e trazer uma série de 31 programas especiais e curtinhos, com papo e muita música do nosso Quarteto em Si. A cada programa, uma letra desse alfabeto musical da Si será o nosso tema. Um compositor e um quarteto de canções na voz de nossas meninas. E uma quinta música de brinde. É como ouvir a sua faixa predileta, só que aqui a história vem junto e eu, Felipe Benatti, serei seu amigo nessa aventura. E logo após esse projeto, quando retornarmos com os nossos episódios tradicionais, eles voltarão para todas as plataformas digitais. Mas esse projeto é somente aqui, que começa então Quarteto em A a Z. Estamos começando o nosso terceiro episódio do projeto Quarteto em A a Z, do podcast 57 em Si. Esse é o C de Chico Buarque. Foi muito difícil de escolher qual seria o compositor com C, porque nesses 57 anos o Quarteto em Si cantou muita coisa e os melhores compositores. E também segue a gente no Instagram, @podcast57 em Si. E claro, segue também aqui no Spotify o Quarteto em Si, segue a conta do quarteto, acompanha, ouve as músicas, essa obra maravilhosa. E segue as nossas meninas lá no Facebook e no Instagram, o @quarteto em Si. E lá no YouTube com conteúdo incrível no Quarteto em Si Oficial. Num futuro muito breve tem coisa boa para entrar no YouTube, hein? Fiquem ligados, portanto, vamos lá ver esse material lindo que nós já temos lá e acompanhar as novidades. E eu já gosto de começar o episódio com música. É música e nós vamos agora com uma das grandes músicas
da carreira do quarteto em si e da carreira do Chico Buarque de Holanda. Nós vamos ouvir A Banda. Essa canção foi a grande vencedora do segundo festival da MPB da TV Record, no ano de 1966. Nesse mesmo ano, o quarteto em si regravou a banda no compacto simples pelo elenco, pelo código CE31, com Morrer de Amor no lado B. Nessa oportunidade da gravação da banda na voz do quarteto, a formação era com as irmãs fundadoras, Cibele, Silene, Sinara e Siva, e o arranjo foi de Hugo Marota. Essa mesma gravação também foi incluída no álbum, gravado boa parte em 65, o primeiro disco solo do quarteto em si pelo elenco. E foi utilizado este mesmo fonograma, inclusive era a música que abria o álbum. E numa segunda tiragem do disco, nós temos até um carimbo na parte da frente muito curioso que diz: atenção, este LP contém a banda. No ano seguinte, 1967, no disco gravado em Los Angeles com o quarteto em si sob o nome The Girls from Bahia, foi regravada essa música com o nome em inglês de The Parade. E nesse momento aí nós já tínhamos Regina Werneck substituindo a Silene. Essas informações foram confirmadas com as protagonistas da história, quem viveu mesmo tudo isso. Então muito obrigado Siva e Sinara pelas confirmações, hein? Sempre tiro essas dúvidas com vocês. Mas o que nós vamos ouvir agora é o quarteto em sua formação original com a banda do nosso Chico Buarque, para a gente começar com tudo já este episódio. Vamos ouvir? Que delícia já começar esse episódio com a banda, hein? Vamos lá, vamos contar um pouquinho sobre a história dessa música. Humberto Werneck, em seu livro Chico Buarque, Letra e Música, de 89, que saiu pela Companhia das Letras, tem uma nota sobre a banda, que inclusive nós encontramos no site do chicobuarque.com.br. Ele diz, abre aspas, há quem jure que a ideia lhe veio ao assistir a troca da guarda da rainha em frente ao Palácio de Buckingham, em Londres, durante a viagem com Morte e Vida Severina. Sem excluir essa hipótese, o que se lembra é de uma noite no Sanchurra, um bar que havia na Galeria Metrópole, no centro de São Paulo, em que ouviu Gilberto Gil cantar Rancho da Rosa Encarnada e pensou, tenho que fazer uma música para ganhar dessa aí no festival. A banda, interpretada originalmente por Chico Buarque e Nara Leão, dividiu o primeiro lugar com Disparada, de Geraldo Vandré e Theo de Barros, que foi defendida por Jair Rodrigues, Trio Maraiá e Trio Novo, no segundo Festival da Música Popular Brasileira, que afinal ocorreu em 10 de outubro de 66. Hein? O produtor Zusa Homem de Melo, que tudo presenciou, é taxativo, abre aspas. Uma das músicas ganhou da outra, não houve empate, fecha aspas. O nome da vencedora ele não revela, fiel a um compromisso assumido naquela noite com o diretor da Record, Paulo Machado de Carvalho Filho. Mas não é difícil imaginar qual seja. Zusa recebeu deles a papelada com os nomes dos jurados e a instrução de guardá-las em local seguro. Não deixe ninguém ver, recomendou o dono da emissora, e assim se fez. As papeletas foram depositadas num cofre em casa de Zusa, que só muitos anos depois as devolveu a Paulo Machado de Carvalho Filho. Segundo o escritor Roberto Freire, membro do júri, abre aspas, ele não queria de jeito nenhum ser o único vencedor, fecha aspas. Dividindo o prêmio, cada música ficou com aproximadamente $6.800. Se fizermos a conversão deste valor na nossa moeda atual, daria algo em torno de R$ 72.950. Maquiavélica, a ditadura utilizou a banda numa campanha de alistamento militar. E diante do protesto formal de Chico Buarque, eles jogaram a responsabilidade sobre a agência de propaganda que fizeram o anúncio. Após o protesto do Chico, a música foi retirada da propaganda. Não tardou para que a banda chegasse aos 4 cantos do mundo, não raro em versões absurdas. Uma dessas versões é a alemã, assinada por
o Erich Conta, acho que é assim que fala o nome dele, que tem um amontoado de sandice na letra. Traduzindo em português, ó, vou ler como ficou essa letra, né, em alemão. E certamente este ano já se pode prever. O mundo da moda trará o que agrada a Rosita, quando no México à noite ao carnaval se vai. Uma moda como a banda ainda não houve. Os cocos se transformam em roupagens e a brincadeira continua. A banda está aí. Meu Deus. Enfim, né? Essas são as versões em outras línguas, né? Diz a história que o Chico compôs essa música, a banda, em somente um único dia. E os versos finais da letra ficaram faltando. E a canção fez sucesso mundial, né? Sendo regravada, como eu falei, por muita gente, né? Um detalhe em específico é que houve um compacto simples de um duo chamado Herbie Alpert e Tijuana Brass, que alcançou o número 35 da Billboard em 1967. E foi trilha sonora de um desenho animado, né? Essa é a história de A Banda. Eu gosto muito dessa música, gosto muito dessa gravação aí do quarteto em si, que foi uma das primeiras gravações, né? Logo depois que Nara gravou, o quarteto já gravou também, e é muito, muito legal e muito interessante. Francisco Buarque de Holanda, mais conhecido como Chico Buarque. Ele nasceu em 19 de junho de 1944 e continua aí firme e forte com a gente. Ele é um dos maiores nomes da nossa música popular brasileira. Ele é músico, dramaturgo, escritor e ator brasileiro. Sua discografia conta com mais de 80 discos, entre discos solos e parcerias com outros músicos e compactos. Ele escreveu seu primeiro conto aos 18 anos, ganhando destaque como cantor a partir de 66, quando lançou o seu primeiro álbum e venceu o Festival da Música Brasileira, o segundo Festival da Record, como eu já comentei com essa música, A Banda. Autoexilou-se na Itália em 1969 devido à crescente repressão do regime militar no Brasil, nos chamados Anos de Chumbo, tornando-a retornar em 1970. Ele é um dos artistas mais ativos na crítica política e na luta pela democratização do país. Em 1971 lançou Construção, tida pela crítica como um dos seus melhores trabalhos. E em 76, Meus Caros Amigos. Ambos os discos figuram, por exemplo, na lista dos 100 maiores discos da música popular brasileira, organizada pela revista Rolling Stone Brasil. Além da notabilidade como músico, desenvolveu ao longo dos anos uma sólida carreira literária, sendo autor de peças teatrais e romances. Foi vencedor de 3 prêmios Jabuti, o melhor romance em 92 com Estorvo e o livro do ano, tanto pelo livro Budapeste, lançado em 2004, como por Leite Derramado em 2010. Em 2019 recebeu o prêmio Camões, o principal troféu literário da língua portuguesa pelo conjunto de sua obra. Ele é neto de Cristóvão Buarque de Holanda e filho de Sérgio Buarque de Holanda e Maria Amélia Cesário Alvim. Chico é irmão das cantoras Miúcha, Ana de Holanda e Cristina de Holanda. Foi casado por 33 anos com a atriz Marita Severo, com quem teve 3 filhas, Silvia Buarque, atriz, Helena e Luísa. Uma curiosidade é que, ao contrário do que diz a crença popular aqui no nosso país, o dicionarista Aurélio Buarque de Holanda era apenas um primo distante de seu pai, e não o seu pai, como muita gente pensa, né? Chico tem diversas características notáveis. Uma das mais interessantes é esse eu lírico feminino, retratando temas a partir do ponto de vista das mulheres, com notável poesia e beleza. E vamos viajar para o ano de 1974, direto do disco Saravá Vinícius, gravado ao vivo no Tuca, em São Paulo, que foi uma turnê em homenagem aos 3 Pablos que faleceram no ano anterior, 73, ao Pablo Picasso, pintor, Pablo Casais, músico, e ao Pablo Neruda, o poeta. Quarteto em si, juntamente com Toquinho e Vinícius de Moraes,
viajaram pelo interior de São Paulo e por todo o Brasil com esse espetáculo incrível. E é do ponto de partida dessa turnê que foi gravado esse disco, que inicialmente foi lançado na Argentina, mas saiu no Brasil e em diversas partes do mundo. Na ocasião, o quarteto estava com a formação da década de 70, com duas das irmãs fundadoras, né, Siva e Sinara, mais Dorinha Tapajós e Soninha. E vamos aproveitar para apresentar um medley, né, ou pupurri, como você preferir chamar. O quarteto em si tem diversos popurris, ou medleys, do Chico Buarque de Holanda, como o clássico lançado no Chico em Si, em 91, que depois elas regravaram no disco ao vivo anos depois. Mas eu vou retornar para esse específico deste show, porque ele tem algumas músicas que só tem nesse medley. Esse é um medley com o Chico Buarque e Rui Guerra. De Chico Buarque temos as músicas Noite dos Mascarados, Pedro Pedreiro, Roda Viva, Construção, Deus lhe pague. Já de Chico Buarque e Rui Guerra nós temos Fado Tropical, Tatuagem e Não Existe Pecado ao Sul do Equador. Então, esse registro é desse disco ao vivo, o Saravá Vinícius em São Paulo. O Vinícius de Moraes, Toquinho e Quarteto em Si. Vamos ouvir esse medley delicioso. Não vamos de uma música só não. Vamos com 8 músicas. Vambora? Agora nós vamos numa canção cheia de história. Vamos por ano de 1991, no maravilhoso disco Chico em Si, onde o quarteto tinha, né, na ocasião, a formação Sinara, Siva e Cibele, as 3 irmãs fundadoras, né? Mais Soninha. A canção é Tamandaré. Tamandaré é uma canção do Chico Buarque criada para integrar a trilha sonora do musical Meu Refrão, que era um espetáculo de Hugo Carvana e Antônio Carlos Fontoura, que estreou em agosto de 1966 no Rio de Janeiro. Ela foi proibida pela censura porque foi considerada ofensiva ao Almirante Tamandaré, cuja figura era estampada nas notas de um cruzeiro, e para quem Chico perguntara na letra: Meu marquês de papel, cadê teu troféu? Cadê teu valor? Meu caro almirante, o tempo inconstante roubou. A música permaneceu proibida até o ano de 91, quando foi gravada pelo quarteto em si. Importante lembrar que para completar a trilha sonora, em substituição a Tamandaré, Chico compôs Noite dos Mascarados, que nós já ouvimos anteriormente, né? Essa é uma notinha sobre Tamandaré, também de Humberto Werneck, também disponível no site chicobuarque.com.br, que é um trecho do seu livro. Ela participou desse show Meu Refrão, que estreou em 66, em julho de 66, na verdade, né? Na boate Arpegê, do pianista Valdir Calmon, lá no Leme, no Rio de Janeiro. Ele foi um enorme sucesso esse show e ficou meses em cartaz. Tamandaré, na verdade, é o primeiro entrevero de Chico Buarque com a censura. E essa brincadeira, na verdade, é com o almirante Joaquim Marques Lisboa. Tanto nesse show Meu Refrão, no momento do show eles faziam 1 minuto de silêncio e informavam que a canção tinha sido proibida pela censura, quanto também no show O Y no Samba, um show que foi dirigido e produzido por Aloysio de Oliveira e foi encenado no Teatro Santa Rosa no ano de 1966, onde tinha a banda com o conjunto Oscar Castro Neves, com a participação de Roberto Menescal, também tinha Billy Blanco e o quarteto em si, além de Aracide Almeida. O quarteto em si, na ocasião, tinha a formação com Siva, Sinara e Cibele, e a substituição de Regina Werneck de Silene, né? Na época, Si Regina. No momento que a canção Tamandaré deveria ser cantada no show, Siva anunciava que ela estava censurada e, no lugar, eles tocavam na versão instrumental da canção Até Londres, de Lovers Fiorini e Oscar Castro Neves. E é muito curioso ouvir a reação da plateia e dos próprios integrantes do show quando Siva anuncia a censura da música.
que também é um desses shows da caixa do Quarteto em Si dos anos 60, que foi recuperada aí pelo selo Descobertas de Marcelo Frois. É um show incrível, uma recuperação histórica, o quarteto está maravilhoso nesse show. Então, vamos ouvir ambos os registros. Primeiro, direto desse show Y Samba, a Siva explicando o que acontecia, logo depois a canção instrumental Até Londres, e logo na sequência vamos ouvir Tamandaré, aí sim, finalmente gravada pelo Quarteto em Si. Como eu gosto desse solo da Cibele em Tamandaré. Ai, que delícia a voz da nossa Cibele. Que delícia, que saudade. Vamos agora ouvir o Quarteto em Si, com Siva, Sinara e Cibele, mais Soninha, e a participação de Chico Buarque de Holanda, numa canção que eu amo, 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 que é A Violeira, diretamente de 1998, no álbum Bate Boca, com as canções de Tom Jobim e Chico Buarque. E essa canção tem uma história muito interessante. Diretamente do blog Terra de Gigantes 65.wordpress.com, em 4 de dezembro de 2012, Esdras Gomes tem uma matéria contando sobre a Violeira. Aí a matéria se chama A Violeira, uma mulher nordestina e sonhadora, nos versos de Tom Jobim e Chico Buarque. O filme Para Viver um Grande Amor, de 1983, trouxe Elba Ramalho a fazer menção do Ceará em poesia de Chico Buarque e Tom Jobim. Ele foi dirigido por Miguel Faria Júnior e tem roteiro de Miguel Faria Júnior e Chico Buarque, com um elenco muito curioso. Tem Djavan, Patrícia Pilar, Nelson Xavier, Zezé Mota, Paulo Goulart, Glória Menezes, Elba Ramalho, Oswaldo Loureiro, um elenco bem vasto. E as músicas da trilha sonora, né, que foram gravadas, são composições, né, de autoria de Djavan, Chico Buarque e Tom Jobim. E essa música Violeira é uma dessas grandes canções. A matéria diz: a região do Cariri aparece na primeira estrofe de Chico, com a menção de Araripe, que pode ser a cidade cearense ou a Chapada do Araripe. O desejo de sair do Nordeste e descer para o Sudeste, no caso Rio de Janeiro, é um desejo de milhares de nordestinos, que saíram de suas terras natais com sonhos de progresso. A jornada ao cruzar a região é um pesadelo, com desafios para os desafortunados, onde estradas e barcos são desafios para os migrantes, dependendo da jornada que fazem, e que pode ser pelo sertão ou pelo litoral. Na estrada, a violeira se apaixona e conhece homens ao longo do caminho, como um chofer, um caixeiro, um marinheiro, um artista, um barqueiro e um sargento, que a afastam de seu sonho, mas que a todo custo, com a força das mulheres, mantém a intenção de seu sonho. Os devidos, como a ida para o norte, o Rio São Francisco, Pirapora, o retorno ao Ceará para o Crato ou Quixadá, são fatos retratados na canção com a chegada à cidade que foi expulsa. Amar diversos homens, que lhe deram distintos filhos, é um destino de uma mulher valente, que mesmo distante da água e do sertão, segue caminhando como os tocadores de viola, que não tem canto certo a não ser a estrada. Bem, em vez de eu narrar a letra aqui, vamos ouvir Chico Buarque Quarteto em Si, com essa canção de Tom e Chico, A Violeira. E na música extra de hoje, na música com C, também temos uma música do Chico Buarque, Com Açúcar, com Afeto. E direto do qualdelas.com.br/com açúcar, com afeto, nós temos a história desta canção. Essa canção foi composta em 1966, feita por encomenda de Nara Leão, que ela queria uma música que falasse dessas ternuras de mulher. A música foi inserida no álbum Chico Buarque de Holanda Volume 2. Foi gravada por Jane Moraes.
depois por Nara Leão. E fala de uma mulher submissa, sofredora, que espera conformada e carinhosa seu homem voltar do samba e do bar. Com Açúcar e com Afeto foi a primeira canção em que Chico Buarque interpreta o feminino, talento que se tornaria uma marca registrada do autor. Tem um trechinho de uma entrevista publicada no site chicobuarque.com.br, onde ele confidenciou que Nara lhe deu o tema com detalhes. Abre aspas, né? Ela pediu: eu quero uma canção que fala que a mulher sofre, a mulher espera o marido, etc e tal. Eu fiz pra Nara e pro tema exato que ela pediu, uma canção sob encomenda mesmo, fecha aspas. Ainda diz o site que Com Açúcar com Afeto é uma trova conhecida no jargão poético como cantiga de amigo. Basicamente é um texto no qual um poeta deseja falar por intermédio da mulher. Este tipo de poesia se caracteriza por 3 vertentes de intenção do poeta. 1, que é quando ele se descreve pela mulher. 2, que é quando ele sonha pela mulher. E 3, que é quando se assume mulher. Esse mergulho de Chico Buarque pelo universo feminino teve seguimento em diversas outras obras de mesma conotação, como por exemplo em Olhos nos Olhos. E a gente também vê isso explorado ao máximo em Mulheres de Atenas, onde ele já inclusive utiliza pequenos traços de ironia. O Chico, que era fã ardoroso da bossa nova e foi criado no meio de poetas e músicos desse segmento, ele sabe que os bossa-novistas, gostavam de alterar as formas como se referiam às musas, ou mesmo ao cotidiano social que os cercava. Fica claro nessa canção que é a tal cantiga de amigo, no qual Chico procurou colocar na boca da mulher as impressões que ele tinha do seu próprio comportamento cotidiano, numa autocrítica espelhada no comportamento da companheira. A ironia fica evidente quando se percebe que, mesmo resignada com o descanso do marido, a personagem tem perfeita noção daquelas mentiras ao utilizar os termos qual que, sei lá o que, comemorar o que. O texto também faz uma autocrítica ao comportamento masculino quando o machista transfere para a companheira toda a sorte de tarefas que se aparentam superficiais, enquanto vai à caça, argumentando ir à luta, com a infantil ideia de que ela o esperará sem questionamentos. Essa ilusão serve para mostrar quanto este tipo de postura é imbecil e inútil, pois na verdade, ao perdoá-lo e recebê-lo de braços abertos, fatalmente a mulher irá torná-lo ainda mais dependente dela. Este frágil procedimento, na verdade, é uma grande arma, o jeito da alma feminina de perdoar mais. Ele foi extraído, desse texto deste site. O quarteto em si gravou essa música juntamente com outro grupo vocal, um grupo chamado Mulheres de Holanda, formado pelas musicistas Carla Boechat, Ana Cuba, Elisa Lacerda, Malu von Kruger e Marcela Mangabeira. O projeto, dedicou-se a estudar, pesquisar e fazer releituras da obra feminina de Chico Buarque de Holanda. Em 2008, elas gravaram o show Mulheres de Holanda ao vivo, no Teatro Municipal de Niterói, onde tiveram participações do cantor Zé Renato e do quarteto em si. Nessa ocasião, o quarteto estava com a formação Siva, Sinara e Cibele, 3 das irmãs fundadoras, e Soninha. Vamos ouvir. Que delícia esse episódio do Chico Buarque. Nossa, nós poderíamos fazer um projeto de A a Z com 31 programas só do Chico Buarque, porque o quarteto gravou, cantou e canta muito Chico Buarque. Tem muita coisa legal. As canções do Chico todas têm muitas histórias, sem dúvida. Muita coisa ficou fora daqui, tem sempre coisa que a gente aprende, livros e mais livros e mais livros que são lançados. O Chico Buarque é um grande amigo do quarteto, tá sempre junto nos projetos, desde o início lá em Pedro Pedreiro. Poderia ter colocado aqui também Pedro Pedreiro, mas tem
tanta música do Chico, tentei trazer um repertório aí um pouco mais diferente, de muita qualidade. Então, desculpe se sua música predileta ficou fora, mas outros programas virão e nós vamos poder ouvir sempre Chico Buarque de Holanda. Siga a gente nas redes sociais, curte lá o nosso post no Instagram. Está gostando do nosso projeto? Compartilha esse episódio com o seu amigo, com a sua família, com quem gosta de MPB, com quem gosta de Chico Buarque, com quem gosta de quarteto em si. Vamos levar esse projeto a mais gente. Comenta lá no nosso post no Instagram o que você está achando. Se tiver alguma dúvida, uma crítica, alguma sugestão, manda e-mail pra gente. podcast57emsi@gmail.com. Bem, é isso. Agora, quem será a letra D, hein? Fica a dica. Muito em breve, estamos de volta. Um beijo, um abraço e até mais!